Quero te convidar a abrir o texto bíblico no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, a palavra de Deus nos diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Querido Pai, eu quero te pedir nesse momento, mais uma vez, a graça para compartilhar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos instrua, para que possamos falar como convém acerca dos Teus mistérios, que para nós não devem ser mais mistérios. Fala ao nosso coração, te pedimos, e daremos desde já a honra, o elogio, o reconhecimento, o louvor e a glória, porque só ao Senhor pertencem todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre o tema Mãe, uma pedra brilhante. Diga, mãe, uma pedra brilhante. Isso quer dizer que os homens podem ir embora? Não. Mas é que você hoje também vai receber deste discernimento no seu coração. Sendo você mãe, pai,
sendo você casado, solteiro, viúvo, viúva, não importa. Mas hoje você vai receber da parte de Deus uma revelação nesse sentido. Mãe, uma pedra brilhante. Pedra brilhante é o significado do nome Rispa, pedra de fogo ou pedra brilhante. É isso que esse nome representa, Rispa, essa mãe, que teve uma postura muito diferente daquilo que talvez podíamos julgar na época, mas que hoje podemos entender que a atitude dela, ela se identifica com a atitude de muitas mães, e deve se identificar com a nossa atitude, quando nós entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós vamos entender aqui um pouquinho o contexto dessa passagem, brevemente, rapidamente. O que está acontecendo aqui? Nós temos dois grupos. Nós temos os gibeonitas de um lado, que é um povo estrangeiro, e nós temos a nação de Israel. E um dia, Israel, mesmo que por motivo de engano, mas fez uma aliança com os gibeonitas. E tendo feito uma aliança com os gibeonitas, Israel se comprometeu a proteger os gibeonitas, não matar os gibeonitas, mas antes proteger, servir de escudo. Mas um dia, um rei de Israel quebrou esse pacto, ele quebrou essa aliança, e em vez de proteger os gibeonitas, o que ele fez? Ele, no zelo pela sua casa, no zelo pela nação de Israel, ele invadiu, ele trucidou, ele operou uma grande matança, ele quebrou uma aliança que havia entre esses dois povos. Saul, quem fez isso foi Saul, foi no período do reinado de Saul, mas o tempo passou, Saul morreu, e eis que agora vem Davi, e Davi começa a olhar para o seu contexto nacional, e percebe 3 anos de fome. Fome era a consequência da ausência de chuva, porque na verdade o povo comia do campo, comia do que se plantava. Não havendo chuva, não há colheita, não dá para plantar, não dá para colher. 3 anos de ausência de chuva, 3 anos de fome, não no reinado de Saul, mas no reinado de Davi. Então Davi olha para aquilo e fala, está estranho, porque a nossa terra é uma terra abençoada, é uma terra que prosperou sempre, mas agora ela não prospera. 3 anos, o povo em opróbrio, em vergonha, tempo de fome. Então o que ele faz? Como homem de Deus, como homem que entende que precisa se colocar diante de Deus, ele se prostra, ele chora, e ele vai buscar a Deus, e ele fala, Senhor, o que está acontecendo? Olha para a nossa nação, 3 anos sem chuva, 3 anos sem comida, os homens estão desesperados, o trabalhador está aflito, os filhos não têm o que comer. E então ele vai e chora e busca, e então Deus revela, não foi nos teus dias, Davi, mas nos dias de um outro reinado, Saul, a sua casa sanguinária derramou sangue inocente. Saul, nos dias dele, invadiu o território dos gibeonitas e provocou uma grande matança. E por conta disso, há uma legalidade de fome e de seca na sua terra. 3 anos. Deus falou ao coração de Davi. E até então, está tudo muito bem, tudo muito bom, porque Davi busca a Deus. Mas então ele vai se acertar com os gibeonitas, e já não consulta mais a Deus. Agora ele já não fala mais com Deus, ele acerta com os gibeonitas. Olha, tudo bem, Deus revelou que nós temos uma dívida para com vocês. Em vez de continuar se colocando diante de Deus, para Deus trazer a estratégia de como apagar aquela mácula no contexto do reino, agora Davi procura os gibeonitas, o que vocês querem? Para que nós possamos ser abençoados. Então os gibeonitas dizem, não queremos matar ninguém, mas nós queremos 7 pessoas da casa do rei que nos maltratou. Não será da tua casa, Davi, mas será da casa de Saul. Então Davi aceita o acordo e entrega. 7, 2 eram filhos de Saul diretamente, e 5 eram netos de Saul. É como se ele passasse assim pela casa de Saul e dizendo, você, você, você e você. E então juntou 2 filhos de Saul e 5 netos de Saul, 7 ao todo, e entregou nas mãos dos gibeonitas. E os gibeonitas foram e os enforcaram no lugar alto. E a impressão que a gente tem é que está quitado. Bom, a gente matou vocês, vocês mataram nossa gente, então está tudo certo. Até que de repente, Rispa, mãe dos 2 filhos que morreram, que era a concubina de Saul, ela olha para aquela situação
e silenciosamente, sem uma palavra, sem promover nenhuma rebelião contra aquilo, mas com a profunda dor de uma mãe que perdeu 2 filhos simplesmente para pagar uma dívida. Então, somente para acertar um acordo entre 2 nações. Ela vai, estende um pano de saco sobre o monte, ao pé do lugar em que os 7 estão enforcados, e ela passa 6 meses morando naquela rocha, morando naquela penha. Não precisava de nada, ela não tinha teto, não precisava de nada. Ela estendeu um pano de saco e ficou ali, dormindo no dia ou à noite, ao relento, em todo aquele período, por 6 meses, aquela mãe fez o que fez. Eu queria falar aqui rapidamente sobre 3 aspectos da mãe. Mãe, uma pedra brilhante. O primeiro aspecto é de que para o mundo, aqueles 7 podiam representar apenas uma moeda de troca. Um toma lá, dá cá. Nós matamos vocês, vocês mataram gente nossa. Para o mundo pode ser uma troca, mas para aquela mulher eram filhos. Para o mundo podia representar apenas a quitação de uma dívida, mas para aquela mulher eram os 2 filhos dela, e não somente os 2 filhos dela, mas 5 que não eram dela, mas que ela sabia o que era dor, porque a mãe não sofre apenas pelo seu filho, ela sofre pelo filho do outro. Eu sei que todos os dias vocês veem no noticiário, as mães que não largam a porta dos presídios. Talvez tenham pessoas ali que cometeram atrocidades, que entraram em casas, que mataram gente, mataram criança, e estão ali presos. E para a sociedade, aqueles homens que estão nos presídios representam a escória do mundo. Pessoas que devem ser realmente banidas da sociedade, e que devem ficar ali, e que apodreçam ali para os outros. Mas vocês acompanham nos noticiários todos os dias, que para a sociedade, em geral, aqueles homens podem representar uma escória, a escória da sociedade, mas a mãe não larga a porta do presídio. Porque para os outros pode representar qualquer coisa, mas para a mãe, quem está lá é o filho. E naquele momento ela estava dando uma mensagem: ó Davi, é fácil para você dizer você. Vão pagar a dívida através da tua vida, da vida do outro. Para você, Davi, que está no palácio, é fácil. Mas coloque-se no meu lugar de mãe. Entenda o meu coração. Para a gente é fácil chegar para esse pessoal e dizer que apodreça na prisão para o resto da vida. Mas coloque-se 1 minuto no lugar da mãe. Eu não quero dizer que eles não devam pagar pelo que fizeram, mas eu quero dizer que no nosso coração precisa haver compaixão. Porque se eu quero ser uma pedra brilhante, eu preciso ter um coração de mãe. Eu lembro que um dia, e são imagens que a gente não apaga da mente, como a gente lembra bem da Noemi, da mãe dela, os momentos que nós tivemos bons, mas eu lembro também um momento em que minha mãe viveu, quando meu irmão, eu era pequeno nessa época, mas o meu irmão era gerente de uma loja de calçados, lá em São Miguel Paulista, e ele trabalhava direitinho, tudo certinho, mas um dia ele foi acusado de ter roubado uma coisa que ele não roubou. E o patrão, o chefe da loja, o dono da loja, o entregou para a polícia. E quando ele chegou na polícia, ele apanhou. E ele apanhou muito, e meu irmão, ele tem mais ou menos o meu biotipo, né? Ele tem mais ou menos a minha estatura, magrinho, né? Esse porte físico, e ele, lá na delegacia, ele apanhou, e bateram muito nele, na boca do estômago, bateram muito, bateram, e quando ele chegou em casa, ele chegou com as calças toda borradas, ele chegou ali, e minha mãe percebeu aquela situação, percebeu que tinha acontecido alguma coisa, correu para ele e falou: filho, o que aconteceu? E eu lembro parte da conversa, porque depois ela não deixou eu ver tudo, mas ele ainda limpando as coisas, porque ele já tinha tirado a calça e estava limpando aquilo que estava lá de sujo, e ele dizendo: mãe, eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz.
Eu fui para a delegacia e bateram em mim. E depois ela tirou os filhos de cena e continuou conversando com ele, e foi para o banheiro com ele, ajudar que ele se lavasse, que ele tomasse banho, arrumar as roupas dele, e ele foi contando a história. Mãe, eu não roubei, mãe, eu não fiz, mas eu fui para a delegacia e me bateram. No dia seguinte, a minha mãe, baixinha, corajosa, cearense, ela passou por nós, e ela estava levando um guarda-sol na bolsa. Mas ela fez questão naquela hora de tirar aquele guarda-sol da bolsa e passar por mim e dizer assim, olhar para mim e dizer, filho, eu estou indo lá conversar com o dono da loja. E ela mostrava assim o guarda-chuva, dizendo, se preciso, eu sento na cabeça dele. Mas isso não vai ficar assim com meu filho. A minha mãe podia fazer qualquer coisa, e naquela hora ela me deu a entender que ela ia fazer alguma coisa, e se preciso fosse, ela poderia até ser presa. Para ela, naquele momento, não importava, mas importava agir como mãe. Se ela estava certa ou errada, não quero entrar no mérito, mas eu quero dizer que só a mãe sabe a dor, só a mãe entende, só a mãe compreende. E na hora que ela passou, falou, filho, se eu for presa, fica tranquilo, eu vou sair de lá um dia, mas eu vou conversar com o dono da loja. E foi. Não precisou sentar o guarda-chuva na cabeça dele, mas ela conversou, ela abriu o coração, e tudo foi resolvido. Foi tudo diagnosticado e nenhum mal aconteceu mais com meu irmão. Mas eu quero dizer que o coração da mãe se moveu naquele momento para dizer, meu filho, certo ou errado, mas para o mundo ele pode ser um ladrão, mas para mim, ele é meu filho. Como é que você... Estou falando também com homens aqui. Será que você se identifica com essa identidade, com esse espírito? Será que você, de fato, quer ser uma pedra brilhante? Diga para o seu vizinho, Deus tem um plano que você seja uma pedra brilhante. Diga isso para ele. Amém? Que você possa começar a permitir que esse espírito de identificação, que é um espírito totalmente contrário da multidão em geral. Porque para a multidão em geral, aqueles 7 jovens não representavam nada. Mas para aquela rispa, para aquela mãe, 6 meses ao relento, sobre a rocha. E o que ela fazia? Enxotava as aves que vinham para poder comer aqueles corpos. Por 6 meses, ela enxotava, até que a chuva desceu. Por 6 meses. Para o mundo, eles podem ser uma moeda de troca, mas para mim, eles são meus filhos. Será que nós nos identificamos com as pessoas como se as pessoas tivessem partido de nós? Qual a identificação que Deus espera de nós? A identificação de uma mãe. A identificação de uma mãe. Diga, a mãe e os filhos. Agora diga, a mãe e o rei. Esse é o segundo aspecto dessa maternidade, a mãe e o rei. Ela já tinha dado o sinal do que aqueles filhos representavam para ela, mas agora ela está dando uma mensagem para o rei. Sabe por quê, queridos? Porque aqueles 7 foram mortos sobre o cume do monte, e eles ficaram lá, sem direito a sepultamento, sem direito a terem os seus corpos recolhidos, sem direito a terem os seus ossos sepultados de uma forma digna. Sabe por quê? Porque o rei também não se importava com eles. Na visão do rei, aqueles homens estavam tão somente morrendo pelos pecados dos antepassados e nada mais do que isso. E aquele ato, quando chegou ao conhecimento de Davi, provavelmente por conta daquele ato daquela mãe solitária, que estava ali dia e noite, dia e noite, dia e noite, o correio começou a se passar. Quem sabe algumas mães se identificaram com o ato daquela mulher, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente
houve um volume através daquele ato, daquela mãe que chorosamente estava ali se despedindo dos seus 2 filhos e daqueles outros que não eram seus filhos, mas eram da sua parentela. E certamente isso chegou aos ouvidos do rei, e o rei entendeu, através daquele ato, de que ele precisava fazer alguma coisa. E naquele momento ele se lembra, não somente dos 7, que já estavam há 6 meses no cume do monte, sem direito a nada, sem direito a serem recolhidos, sepultados dignamente. O rei se lembrou, e o rei foi além, porque ele se lembrou do rei anterior, cujos ossos ainda não haviam sido sepultados de uma forma digna. Ele se lembrou de Saul, ele se lembrou de Jonatas, porque talvez para a grande sociedade, para a grande nação de Israel, Saul fez o mal. Por isso, deixa os seus corpos e deixa os seus ossos em qualquer lugar. O que Davi compreendeu com a atitude de Rispa? Que todas as pessoas são dignas. Que as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Ainda que tenham no passado vivido um contexto de maldição. E é interessante que quando Davi olha para o choro daquela mulher, ele olha para a identificação daquela mulher com aqueles moços, com aqueles meninos, Davi não somente se lembra deles e manda tirá-los daquele lugar, e Davi manda tratá-los com dignidade, trazer os corpos deles para que eles sejam sepultados dignamente, mas não somente isso, tragam também os ossos do rei Saul, trago também os ossos do filho dele, Jonatas, que está em qualquer lugar, porque o inimigo levou para um lugar e nós nunca nos importamos de trazer de volta. Traga tudo e vamos fazer justiça. Vamos fazer o que é correto. Querido, nesse dia, no Dia das Mães, vamos fazer o que é correto. Não é só hoje não, todo dia. Mas vamos fazer o que é correto. Vamos reparar as injustiças, vamos cancelar as ilegalidades. Interessante que um dia meu pai estava acometido de um sério efizema pulmonar e de um câncer de próstata. Já estava definhando. Minha mãe me ligou dizendo: Wilson, vem orar pelo pai, porque parece que ele não vai ter muitos dias, vem orar por ele. E saí aqui de Ribeirão e fui visitá-lo lá em São Paulo. Entrei no quartinho dele e comecei a falar: pai, eu estou aqui para orar pelo senhor. Mas eu queria que o senhor, se tem alguma coisa no seu coração, alguma coisa que o senhor reconhece que fez durante a vida, e que te preocupa, que te condena, que toda vez que o senhor lembra disso, te pesa no coração, eu estou aqui para te ouvir, pai. Eu sou o filho mais novo dos homens, sou o 7º dos homens, e depois a 8ª é minha irmã. E eu sentei numa cadeirinha, meu pai deitado na cama, e ele começou a falar: filho, eu tenho algumas coisas assim para falar. E ele começou a relatar coisas que eu nem imaginava, coisas que nunca tinham passado pela minha cabeça. E aí ele falou: lembra aquele período, você era pequenininho, eu fiz isso. Lembra daquele outro período, você também ainda era pequeno, eu também fiz isso. E ele foi compartilhando algumas coisas, foi alistando, foi abrindo o coração, foi reparando, foi confessando, foi se expondo diante de Deus e diante de mim naquele momento. E eu orei por ele e falei: pai, o senhor acredita que Deus te perdoa de todas essas coisas? Ele falou: eu acredito. Então vamos orar em cima disso. E nós começamos a orar, e confessar, e colocar todas as coisas diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: meu pai foi curado dos 2 graves problemas que ele tinha, no pulmão e do câncer de próstata. 3 anos de fome, 3 anos de fome. E a gente fica pensando que foi resolvido porque os 7 morreram. Não. 3 anos de fome. A reparação não se deu através da morte dos homens.
A reparação se deu através da atitude de uma mulher que se importa com a vida. Enquanto muita gente está na base de troca, no toma lá da cá, morreu um, então vamos matar o outro. Na lei do olho por olho, dente por dente. Não. O que reparou foi a atitude da mãe que se importa, da mãe que vê aqueles meninos como filhos. Enquanto para o mundo são malditos, para ela são filhos. Na mensagem ao rei, e que ela diz: vocês não se importam com os 7, como não se importaram também com os gibeonitas, porque vocês não se importam com nada. Mas na hora que Davi entendeu a mensagem, que aquela mulher estava celebrando a vida, então Davi mandou reparar a injustiça. Vamos buscar os ossos do rei anterior. Vamos buscar os ossos do filho do rei. Vamos buscar os ossos dos 7 que ficaram expostos ao relento por 6 meses. Marido, repare a injustiça para com a sua esposa. Peça perdão para ela. Esposa, repare a injustiça para com seu marido. Filhos, repare a injustiça para com seus pais, não apenas no dia dos pais, no dia do pai ou no dia da mãe. Vamos tirar os corpos pendurados com os quais nós não nos importamos. Vamos devolver o dinheiro que nós tomamos. Vamos nos importar com quem a gente nunca se importou na vida. Vamos reparar o erro. Vamos entender o que é verdadeiramente o governo de Deus na nossa vida. Na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha linhagem. Vamos devolver o livro que a gente pegou emprestado e a gente nunca devolveu. Vamos devolver o livro. Vamos fazer o que é certo. Diga para o seu vizinho: vamos fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Vamos fazer o que é certo. Ao final desses 6 meses, ao relento, dormindo apenas num pano de saco, depois de Davi ter recolhido os 7 corpos, depois de Davi ter mandado buscar Saul e Jonatas, seus ossos, e sepultá-los de uma forma digna, e reparar o erro, e reparar a injustiça, então Deus faz vir sobre a terra a chuva novamente. E talvez alguns pensem assim: bom, é porque os 7 morreram. Não é porque os 7 morreram, mas porque todo aquele contexto de sangue, de morte, de esquecimento, de injustiça, de falta de valor, de falta de importância, tudo isso foi colocado no seu devido lugar. E quando a nação voltou a valorizar a vida, voltou a valorizar o respeito, o cuidado, o amparo, quando de fato Davi voltou seus olhos para Deus e a nação reparou os seus erros passados, então Deus vem e sara a terra. A palavra de Deus nos declara, na última parte, no versículo 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Diga: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Queridos, é impossível Deus não te abençoar quando você repara erros. É impossível Deus se esquecer de você. Quando você entra na tua casa e faz uma aliança: querida, eu quero te pedir perdão.
Lembra aquilo que eu fiz contra você lá no passado? Eu te peço perdão. E eu quero que você me perdoe. Querido marido, quero te pedir perdão. Pais, eu quero pedir perdão a vocês. Filhos, eu quero pedir perdão a vocês, porque como pais temos errado, temos esquecido. Temos dado valor a tantas coisas e temos nos esquecido da nossa casa. Perdão, vamos recomeçar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai abençoar a sua empresa, querido. Quando você se apartar da ilegalidade, Deus vai abençoar os seus negócios, quando você reparar a injustiça. Deus vai abençoar onde você colocar a sua mão, os seus pés serão ungidos, você caminhará por lugares altos, você mesmo que tenha de descer aos vales, mas a Bíblia diz que ainda que você tenha de passar pelo vale da sombra da morte, se você conta com a presença e com a unção de Deus na sua vida, Deus o abençoará, Deus o livrará da morte, Deus o livrará do vale e o colocará num lugar plano, num lugar alto, num lugar de estabilidade. Mas você precisa olhar para o seu contexto. Olhe para trás. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. De maneira, queridos, que nessa manhã nós falamos sobre 3 coisas acerca da mãe. A mãe e os filhos. A mãe e o rei. E a mãe e Deus. Porque Deus, através da atitude daquela mãe, abençoou uma nação. Talvez você, isoladamente, ache que não pode fazer nada. Acha que não pode mudar a realidade de uma cidade ou de uma nação. Mas você pode. Porque aquela mãe, sozinha. A Bíblia não menciona mais acerca da mãe dos 7, ou dos 5. Ela era mãe de 2. Mas não fala da mãe dos 5. Porque os 5 também estavam ali. Mas não fala mais da mãe dos 5. Mas aquela mãe que estava ali pelos seus 2 e pelos 5 que não eram dela, aquela mãe tocou o coração do rei, e a mudança no coração do rei tocou o coração de Deus, e Deus abençoou a nação, fez vir chuva sobre a terra, e abençoou uma nação. Uma mãe pode mudar a realidade de uma nação. Uma pessoa pode mudar a realidade de uma nação. Uma pessoa. Não será na força da sua sabedoria, da sua inteligência, dos seus recursos, mas será na força da unção de Deus, que se robustece através da integridade, através do temor e através das direções de Deus. Rispa, pedra brilhante. Um homem pode mudar a história de uma nação. Um jovem pode mudar a história de uma nação. Seja você essa pedra brilhante. Seja mãe, seja pai, seja filho, seja você essa pedra brilhante. Quero que você fique de pé nessa hora e diga para o seu vizinho: seja você essa pedra brilhante, em nome de Jesus. E eu quero aqui chamar à frente todas as pessoas que desejam ser essa pedra brilhante. Eu quero chamar aqui à frente, você que é mãe, você que é pai, você que é jovem, seja quem for, eu quero chamar aqui à frente, vocês que desejam ser lapidados pelo Senhor de tal maneira que essa pedra se torne brilhante. A pedra, a princípio, ela é bruta, mas ela há de ser lapidada. E Deus tem se utilizado de algumas situações para poder lapidar a sua vida. Quantos querem ser pedra brilhante nessa manhã? Quer ser pedra brilhante? Então Deus vai ter que dar umas aparadas. Porque a pedra, ela precisa ser lapidada. A pedra precisa ser lapidada. Pedra brilhante. Deus pode ter usado uma situação de morte na sua família. Deus pode ter usado uma situação difícil, de perda, de sofrimento, de desemprego. Mas saiba que todos esses processos de Deus na sua vida foram para fazer de você uma pedra brilhante, como Rispa, uma mãe diferenciada,
uma mãe diferenciada, que com seu ato tocou o coração do rei, e com seu ato tocou o coração de Deus. E os filhos continuaram sendo filhos, mesmo depois de mortos. E ela vigiou sobre eles por 6 meses. Por 6 meses. Me lembro daquelas mães que às vezes perdem os filhos por conta da violência. E elas fazem uma camiseta, uma estampa do filho que já passou, mas elas estão passando uma mensagem: meu filho morreu, mas a morte dele não pode ser em vão. Meu filho morreu, mas essa mensagem precisa ser propagada para que outros não morram como eles morreram. Ou já caiu no esquecimento? Você quer ser pedra brilhante? O que Deus tem te ensinado através das perdas? Ou já caiu no esquecimento? Feche seus olhos nessa hora. Pai querido, nós nessa manhã queremos ser essa pedra brilhante, lapidada, Senhor, tirada da terra, mas lapidada nas tuas mãos. E como rispa, nós queremos que as nossas situações do passado possam de alguma forma se tornar um exemplo, um modelo, uma referência. Senhor querido, não queremos apenas fazer um movimento, um barulho, mas queremos que uma mensagem, a mensagem da misericórdia, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, possa ser uma marca na nossa vida, no nosso caminhar. Pai querido, que hoje tenhamos a disposição de reparar os erros passados. Hoje nós queremos receber da parte do Senhor toda a instrução necessária para que os nossos erros, para que os nossos tropeços e pecados do passado, que fizeram com que não houvesse mais chuva, que fizessem com que não houvesse mais provisão, que esses erros sejam reparados. Aqueles a quem nós lesamos, aqueles de quem nós tiramos, que possamos devolver. Pai, aqueles a quem nós ofendemos, que possamos nos retratar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que hoje haja reconciliação de pais para com seus filhos e de filhos para com seus pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração nessa hora. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Coloca a sua casa, coloca a sua família diante do Senhor. Coloca a sua família diante do Senhor. Coloca a sua casa, coloca o seu ministério. Coloca em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Opera, Senhor, em nossas vidas. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, Ele está sempre, oh Jesus, de braços oh abertos Jesus, para oh Jesus, Deus. oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, nessa manhã nós nos submetemos a Ti. Oh Jesus, abençoa a nossa terra, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa o corpo de Cristo sobre esta cidade. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã nós te pedimos. Abençoa cada mãe que se encontra aqui, que se identifica com essa história de rispa, que conhece o que é esse choro, que conhece o que é esse sofrimento, que é essa perda. Enquanto para muitos aqueles 7 jovens eram apenas um elemento para aplacar a ira de Deus e nada mais, mas para ela eles eram mais do que isso, mais do que isso. Senhor, que essa identificação possa vir no nosso coração, que possamos chorar a dor da mãe, que possamos nos identificar com a solidão da mãe, que possamos compreender o sofrimento da mãe. Quando ninguém se importa, ela se importa. Quando ninguém está presente, ela está presente. Pai, imprime em cada um de nós
esse espírito, esse coração, essa compaixão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por alguns minutinhos, ore com a pessoa que está aí do seu lado, se é da sua família ou não, mas fica junto de alguém. Restaura no Senhor, restaura no Senhor, restaura no Senhor. E entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, como diz o Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Restaura no Senhor, restaura. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, perdoa-nos nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. O nosso coração se devota a Ti. O nosso coração se devota a Ti. Nós nos arrependemos. Ó Senhor, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara, Senhor, a terra do meu coração. Sara a terra da minha família, da minha casa. Sara a terra, Senhor, de todas as famílias aqui desta igreja local. Sara a terra das famílias de toda a nossa cidade. Sara a terra da nossa cidade, em nome de Jesus. Sara a terra da nossa nação. Sara a nossa terra. Sara, Senhor, porque nós invocamos o Teu nome, porque precisamos das Tuas chuvas, reconhecemos, ó Pai, a necessidade da Tua graça ser derramada sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós.